Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos na quinta semana do tempo da Páscoa, já se aproximando da festa da Ascensão e da descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, onde a igreja celebra aquele derramamento, aquela grande efusão, que foi oficialmente o nascimento da igreja, não é? E as leituras vão nos preparando para mostrar como o Espírito Santo age na igreja. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender já nessa primeira leitura. Fala que os apóstolos instituíram os diáconos, né? Então, um dia de honra e glória, né? Para a gente também, diácono Jorge. Brincadeiras à parte, meus irmãos. Os diáconos foram instituídos para servir. E a palavra diaconia, do grego, significa servir, né? Eles são chamados a servir de modo especial os mais pobres aqui, porque os apóstolos tinham que ter a prioridade da pregação da palavra de Deus. E esse ensinamento é muito forte para nós, meus irmãos, porque o ensinamento da palavra de Deus é função dos apóstolos. Nós, católicos, não acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia, tem um poder por si mesma, de que você lendo ao acaso, você vai entender ela. Pelo contrário, muitas vezes a gente vê umas interpretações, né, bem diferentes. Por isso que nós católicos somos guiados na leitura da palavra de Deus pela tradição da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque esse ministério do diácono, vejam bem, ele não existia no Antigo Testamento. E quem foi que fundou isso? Os apóstolos, graças à força dada pelo Espírito Santo, é verdade. Mas isso para dizer de que a igreja também tem a autoridade, não só para interpretar as palavras de Deus, mas para fundar um novo ministério, como foi o caso dos diáconos aqui. Então, essa história de só a Escritura, né? E existe até muitos católicos que caem nessa balela, nessa lorota, perdão dizer assim, tá bom? Toda a cara das pessoas perguntam, mas onde é que está na Bíblia isso? Mas onde é que está na Bíblia isso, né? Ora, a igreja diz, e a igreja tem autoridade para dizer. É claro que a palavra de Deus guia o agir da igreja, isso é verdade. Mas a gente não pode querer responder as coisas como os nossos irmãos evangélicos querem que nós respondamos. A igreja instituiu um novo ministério que não existia antes. E isso é um poder que o Espírito Santo deu à igreja. Uma graça que o Espírito Santo deu à igreja. Tanto que, fala aqui, escolheram 7 homens repletos do Espírito Santo. Porque de fato, Jesus fala isso também no final do evangelho de hoje. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores, pois eu vou para o Pai. Quem continua a ter a ação de Cristo na história da humanidade é a igreja, pela força do Espírito Santo. Quando eu for, Jesus também diz, enviarei um outro Paráclito, e ele vos lembrará de tudo o que eu fiz. O Espírito Santo então é a alma do corpo de Cristo, que é a igreja. Na segunda leitura de hoje, nós estamos lendo já há um bom tempo a carta de São Pedro. E Pedro vai falar de Cristo como a pedra angular. É muito interessante porque Pedro, ele fala que Jesus ele é a pedra angular. A pedra angular, para entendermos bem, nas construções de antigamente não tinha a engenharia que tem hoje, né? Que as coisas se sustentam no solo e principalmente em colunas, não é? Eles não tinham cimento, não tinham argamassa, então precisava de uma pedra que fosse bem resistente, em que ela conseguisse sustentar todo o peso daquela estrutura. E Pedro fala, baseado num salmo, que Jesus é a pedra angular, mas ao mesmo tempo, essa pedra foi desprezada pelos construtores. Os construtores não identificaram que aquela pedra ela era importante. Quem eram os construtores? Os judeus, que não acolheram a mensagem de Cristo, que não abraçaram o plano de Jesus,
que não acolheram a mensagem dele, e não só isso, mas crucificaram a Jesus. E aí Pedro fala: olha, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Se nós vermos atualmente isso, na nossa sociedade também Jesus ele é desprezado. Muita gente não quer mais saber de Deus, não quer saber da religião. Muita gente já não coloca Jesus como centro na sua vida, ou acontece até o pior, diz que coloca Jesus na sua vida, mas vive como se Deus não existisse. A gente visita muita casa no nosso caminho de seminário, de diácono, e é interessante, a gente às vezes entra na casa, a pessoa muito piedosa, Ave Maria 3 vezes, né? Ave Maria 3 vezes, Ave Maria 3 vezes, piedosa, a pessoa cheia de imagens, faz suas orações, parará, parará. E aí você pergunta: você é uma mulher de fé? Ave Maria, Deus no centro da minha vida, né? Deus acima de tudo. Você é um homem de fé? Ave Maria, Deus no centro da minha vida, certo? E você, como é que está a sua vida de ir para a igreja? Não, eu rezo em casa. É eu com Deus. Meu Deus do céu. E a vida de confissão? Não, assim, eu faço minhas orações, eu sinto assim lá no fundo do meu coração que Deus me perdoa. E você contribui com o dízimo? Não, eu faço obra de caridade. Quando passa uma pessoa aqui em casa, rapaz, eu não deixo sair sem um saco de farinha. Claro, não deve deixar de fazer isso, vejam. Mas o que eu quero dizer é que a oração ela é importante, é você fazer sua confissão perante Deus, ou seja, fazer seu exame de consciência é importante, mas nada disso, meus irmãos, substitui a vida sacramental. Essa pedra rejeitada, sobre a qual se constrói o edifício, que edifício é esse? É a igreja. Não adianta ficar também só com a pedra, vocês entendem? É necessário acolher o edifício sobre o qual se apoia essa pedra, que é a igreja. Existe esse mito hoje, Jesus sem a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, esse mito é uma falsa religião, perdão dizer. Um católico que é católico mesmo, que não frequenta os sacramentos, um católico que é católico mesmo, que não se confessa, um católico que não é fiel no dízimo, um católico que não tem vida de oração, perdão dizer, ele é um católico pela metade. Ele foi como numa loja de conveniências, vejam bem, e só pega aquilo que lhe agrada. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei dos vossos fardos. Isso aqui é bom demais, né? Vou pegar isso aqui para mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Oh meu Deus, que coisa gloriosa. Isso aqui eu vou pegar para mim. Mas quando Jesus olha para pecador, ele diz, né? Com toda misericórdia, com todo amor: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Isso aqui é bonito, né? Eu vou ficar com isso aqui para mim. Vai e não tornes a pecar. Essa parte aí deixa para lá, tá certo? Vocês entendem? É um católico por conveniência. Perdão dizer, meus irmãos, o seu Deus não é Jesus Cristo. O seu Deus é você mesmo, que escolhe o que é bom e o que é ruim. Vocês entendem? Esses dias até partilhei um pouco com os padres sobre isso. Eu fiquei muito feliz porque o primeiro casamento que eu celebrei, há 3 meses atrás, o casal já engravidou, com 3 meses de gravidez, né? Então, quem é bom de cálculo já entendeu o que eu quis dizer, não é assim? Eu acho que foi lá na lua de mel, e eu fiquei muito feliz porque um casal já está dando frutos, eles são novos, né? Aí uma moça que se diz muito católica veio falar comigo: Deus me livre tu celebrar meu casamento. Aí eu, rapaz, eu não vou deixar essa em branco não, né? Aí disse assim: amém, porque não vai ser válido mesmo. Um casal que é fechado à vida tem um casamento inválido, vocês entendem? Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, escolher o que é que eu quero ficar. Essa moça queria escolher. Não, eu quero a celebração, é bonito. Tem uma festa depois, é bonito. Mas esse negócio de ter filho, de ser aberto à vontade de Deus, isso aí é um pouco mais complicado. Eu não quero. Tudo bem. Aí eu falei até para ela: não, e quem define se é válido não é você nem a igreja não. Aí eu dei vontade de dizer: e nem você, minha filha. Não é você que define, quem define isso é Deus, que confiou sua palavra a quem? A igreja. E a igreja não faz nada mais, meus irmãos, minhas irmãs, do que ser fiel à palavra de Jesus.
A pedra que os pedreiros rejeitaram torna-se a pedra angular. Então, no Evangelho de hoje, nós vemos essa mensagem confortadora de Jesus. Vejam, Jesus fala que Ele vai preparar para nós um lugar. Vejam, isso é tão belo, porque é como se Jesus estivesse nos dizendo que a nossa morada definitiva não é a terra. Nós estamos aqui de passagem. As coisas desse mundo são passageiras. Disse que um grande sábio antigo vivia acolhendo peregrinos, pessoas que passavam sem muitas coisas, né? Passavam, e um dia um homem ficou muito impressionado como aquele mestre, aquele homem espiritual, ele era humilde, né? Ele tinha poucas coisas em casa. E esse senhor, quando entrou na casa dele, disse: cadê suas coisas? Você tem tantas poucas coisas aqui. Aí o mestre olhou para ele e disse: e as suas coisas, cadê? Ele: não, mas eu estou aqui só de passagem. E esse senhor, esse mestre espiritual, disse para ele: eu também estou aqui só de passagem. Por isso eu não acumulo tantas coisas, por isso eu não guardo tantas coisas, eu foco no que é o essencial. Se nós rezamos, venha a nós o vosso reino, no Pai Nosso, nós não podemos ser apegados às coisas dessa terra, meus irmãos. Como é que eu posso querer ir para a casa do Pai, se eu ainda estou tão pesado, carregando as coisas desse mundo? Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus responde a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é o caminho, porque você seguindo a Jesus, na verdade de Jesus, voltando com aquele link que eu comecei a minha reflexão, a verdade de Jesus e não a minha. A minha postura diante da verdade de Jesus é de humildade e não de impor as minhas condições. Eu seguindo o caminho, na verdade de Jesus, eu chego à vida, porque Ele é a vida eterna, Ele é a vida verdadeira. Me faz lembrar também de Santa Teresinha, uma das santas mais bonitinhas da Igreja Católica, né? Uma fofinha que morreu com 24 anos. Muita gente gosta dela porque ela é muito carinhosa, né? Mas eu falo para vocês, ela era uma mulher de uma força espiritual incrível, viu? Ela era capaz de amar a Jesus para além das suas próprias dificuldades. Tanto que uma pessoa chegou para ela e disse: Teresa, tu tem medo da morte? E olha, o medo da morte é algo que atrai tantas discussões, não é? Tantas pessoas têm medo da morte, fazem de tudo para não morrer e etc, né? E ela respondeu o seguinte: se eu estou com Jesus, tanto faz estar viva ou estar morta. Ela de fato morreu com 24 anos, sofreu uma tuberculose, não é? Mas veja, uma pessoa que sabe que está com Jesus, sabe que está com a vida. Por isso ela não tem medo da morte. Claro que existem também elementos psicológicos, né, de fobia, de medo, mas para além disso, vejam bem, quantas vezes esse medo desesperado que nós temos da morte é a nossa consciência dizendo: eu acho que eu não estou preparado para o céu, eu acho que eu não estou em paz com Deus. Essa consciência deveria gerar em nós duas coisas: a conversão e a fidelidade, e não o medo. Vocês entendem? Uma vez me perguntaram: Desmar, tu tem medo de andar de avião? Eu disse: não, mas toda vez que eu ando de avião eu penso que eu vou morrer, né? Eu não sei se isso é medo, mas se for para morrer, tá certo, tá bom? Se eu estou com Jesus, vocês compreendem? Eu me confesso antes de viajar e fico em paz. Vocês compreendem isso, sim ou não? Uma vez, quando eu era missionário, rezando na capela, adorando Jesus, uma irmãzinha veio me dizer assim, que morava conosco: Deusimar, a Raquel, que era uma pedinte de rua, perdeu a bicicleta de um traficante, e a gente vai lá conversar com ele, para que ele não faça nada de mal para ela. Aí eu disse: e agora, meu Deus? Você quer ir com a gente? Querer mesmo assim eu não queria não, você está entendendo? Mas não é por Jesus que eu decidi ser missionário?
Então me levantei e fui, entregando minha alma a Deus. Minha mãe até hoje não sabe disso, né? Mas se fosse para morrer, eu iria morrer com Deus, porque eu estava realizando a mensagem, a missão dele. Se eu ficasse na capela e minhas irmãs morressem, talvez seria por omissão minha, vocês entendem? E eu teria perdido a vida eterna, apesar de permanecer vivo aqui na carne. Antes morrer do que pecar, dizia São Domingos Sávio. Por fim, meus irmãos, para não alongar tanto nossa reflexão de hoje, essa pergunta de Filipe, não é? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Por trás desse desejo de ver a Deus, talvez Filipe escondesse um desejo de ver coisas gloriosas, grandiosas, espetaculosas. Tanto que Jesus responde a ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me vês? Quem me vê, vê o Pai. Nessa passagem eu vejo claramente o retrato daquele católico que vive buscando coisas espetaculosas. Tem católico que ama coisas espetaculosas. Quando uma pessoa vai lá, prega, um pregador evangélico faz milagre, eu vou ver, meu Deus do céu, não é possível que ali não seja de Deus. É o mesmo Deus. Quando está passando por uma dificuldade, vai no daime, vai na macumba, para me curar, vai numa rezadeira. Jesus diz: meu filho, o que tu está procurando? Será que olhar para Jesus, será que contemplar a sua face na Eucaristia, será que comungar do seu corpo sagrado não é suficiente? Olha, quando a gente comunga da Eucaristia, não acontece nada de diferente dentro de nós, né? Eu pelo menos não fico arrepiado, não me dá aqui aqueles arrepios, eu não fico em êxtase vendo Jesus. É algo muito simples, não é, meus irmãos? Mas a nossa fé nos diz que ali é o quê? Jesus. A nossa fé nos diz que Jesus veio do céu, da vida eterna, para habitar o meu corpo. Quem me vê, vê o Pai, Filipe. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, a fidelidade, meus irmãos, não se dá pela busca dessas coisas extraordinárias. São João da Cruz mesmo diz que um bom cristão não deve buscar coisas extraordinárias. Se elas acontecem, ótimo, tudo bem, glória a Deus. Mas a nossa fé não se baseia em milagres, se baseia na palavra de Deus. A nossa fé não se baseia nessas coisas estrondosas que existem por aí. Nossa fé se baseia na palavra de Deus, na Eucaristia, na Santíssima Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.